Beleza, pessoal? Então, aqui agora a gente já chegou 70% da aula, viu? Agora eu vou falar rapidamente sobre o antibiograma. É importante também fazer um antibiograma tanto de estáfilo quanto de algumas espécies de estrepto, certo? Estrepto geralmente a gente faz de pneumococo. Lembrando que o antibiograma de estrepto, pneumococo, é feito um AGA imunogênito com sangue, certo? As outras espécies, elas são relativamente sensíveis ao esquema primário de tratamento, que é a penicilina. Então, geralmente não é indicado realização de antibiograma, mas para estáfilo a gente faz sim, certo? Então, a gente faz para estáfilo aureus, então a gente usa que é o disco de cefoxitina, né, que é o marcador de resistência ao beta-lactina. Quando ele é resistente à cefoxitina, significa que provavelmente ele é resistente a outros beta-lactanos. Aí você tem provavelmente um fenótipo do tipo MRSA, né, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né? E o estáfilo saprofíticos, lembrar que, como ele é causador de infecção do trato urinário, a gente tem que adicionar aí alguns antimicrobianos utilizados nesse tipo de infecção, né? Como a nitrofurantoína, o Bactrim, que é a sulfapenetropina, e fluoroquinolones, certo? Bom, aí agora eu vou falar um pouquinho sobre essas provas aqui que identificam essas três principais espécies aí de estreptococos. Né? Eu falei um pouco sobre as provas que diferenciam estrepto de estáfilo. E dentro do gênero estáfilo, falei um pouco de provas que identificam estáfilo aureus e outros estafilococos coagulase negativos. E agora eu vou falar sobre esses três aqui. É o Streptococcus pyogenes, né? O Streptoagalacti e o Enterococcus. Né? Como eu disse, o piógenes está muito relacionado com infecções de pele e tecidos moles, né? Quadros também bastante invasivos de pele, né? Inclusive é conhecida como a bactéria comedora de carne, por conta de fatores de virulência que tornam essa infecção bem grave, né, em pele, e também infecção faringite bacteriana. E a gente tem o estrepto agalacti, que está muito associado com infecção neonatal e perinatal, né? Extremamente importante fazer aí a detecção da colonização por Streptococcus agalacti em mulheres grávidas, mulheres gestantes. Na 37ª semana, geralmente 36ª em diante, é feito, né, não no SUS, não sei se faz no SUS, eu acho que ainda não tem esse protocolo, mas em convênio você faz o SUAB, SUAB vaginal e perianal, para verificar se a mulher está ou não colonizada pelo Streptococcus. Se ela tiver, ela tem que fazer a profilaxia profilática, uma vez que a presença da bactéria pode indicar uma infecção aí durante o parto, né? Tanto da mãe quanto do bebê. E o enterococcus, que é muito importante em infecção causada dentro do ambiente hospitalar, né? Infecção relacionada ao cuidado de saúde. Então, a gente tem esses 4 testes aqui, também são poucos, viu, gente? Bactéria gram-negativa, a gente faz uma quantidade muito maior. É o teste de Camp, que é um fator bem interessante que a gente vê presente no Streptoagalacti. Eu vou mostrar para vocês como é que faz. A hidrólise, a biospirina, né, que é positivo para o enterococcus, você vê que você tem um padrão diferente nos testes, e é justamente esse mecanismo fenotípico que a gente utiliza para chegar no gênero da espécie, né, isso para todas as bactérias. A gente tem hidrólise de clorato de sódio, que é extremamente importante para identificar o Streptoagalacti, ele é positivo ou negativo nesses outros dois, tá, né? E a sensibilidade à bacitracina, que a gente usa muito para identificar o Streptopiógenes. A maior parte das cepas de Streptopiógenes é sensível à bacitracina, certo? As outras não são. As outras espécies não são. Aqui é uma cultura típica de orofaringe. Olha aí como é que é a cultura típica de orofaringe, tá vendo? Então, a gente fez aquela semeadura por esgotamento, né? Aqui está um pouquinho diferente, porque a gente fez mais quadrantes, inclusive quem fez uma técnica lá do Couto Maia, lá do laboratório, fantástica, ela faz semeaduras fantásticas, ela consegue escrever o nome das pessoas, desenhar bolo, com vela, de aniversário, chega ali, faz aniversário e tem lá o bolo de bactéria, né? Ela faz no dia anterior e depois dá o presente, é muito legal. E aí ela fez essa semeadura que está bastante isolada aí, os micro-organismos, né? Aí você pega a colônia suspeita e faz o isolamento. Lembrar que para trabalhar no laboratório de microbiologia tem que ter no meio a cultura pura. E aí ela já colocou aí o disco de bacitracina, tá vendo? Então é um Streptococcus pyogenes, né? Porque
é bacitracina sensível. Esse daqui, se eu não me engano, é o disco de, não sei se é trimetoprim ou é de octoquina, que a gente usa muito para pneu. Não lembro qual que disco é esse. Mas aquele ali é o piógeno, é o estreptopiógeno, que é bacitracina sensível. E você vê que ao redor, o halo de inibição do disco, você também vê a presença do sangue, né, que não foi consumido, porque aqui você não tem crescimento bacteriano. O restante da placa que tem cultura é beta-hemolítico também. Então, a beta-hemólise é assim, bem evidente, o estreptopiógeno, né? Aí a gente tem esse teste de Camp, que é o teste que vai diferenciar, vai ajudar na identificação do Streptoagalactia, né, que é grupo B, de Rebecca Mansfield. O piógenes, que eu mencionei anteriormente, é grupo A. O teste de Camp é um teste que a gente vai verificar o que a gente chama de sinergismo hemolítico. Como é que a gente faz isso? A gente pega uma placa de HCN, que está aqui na direita, você coloca uma estria de Staphylococcus aureus, produtor de beta-hemolisina, tá vendo? E a bactéria que você deseja testar, você faz uma estria transversal, certo? Aqui, no teste 1, como vocês estão vendo no teste 2. Estria faz ela semeia transversalmente a estria do S. aureus. Então, se a bactéria tiver o fator CAMP, ela está presente em Streptococcus agalactiae no grupo B, ela vai causar esse fenômeno chamado de sinergismo hemolítico. Como é que a gente identifica isso na placa, no crescimento? Dessa forma, gente. Ele forma um halo de hemólise em forma de seta. Então, isso aqui é um teste de campo positivo, tá vendo? Aqui em cima, ó. Aqui embaixo é um teste de campo negativo. Então, as estrias horizontais são as bactérias que estão sendo testadas, né? E a vertical é o Staphylococcus, que você precisa ter no seu laboratório, certo? O pneumo é um outro Streptococcus, também bastante importante, e esse daqui já não é beta-hemolítico, é alfa-hemolítico, né? Então, aqui causador de infecção de pneumonia bacteriana, infecção de corrente sanguínea, meningite. Então, essa é a morfologia macroscópica dele também, tá vendo? Colônias pequenas também, circulares, brilhantes, algumas mais mucóides do que outras, como essa daqui da esquerda, e podem ser um pouco maiores ou menores, a depender do sorotipo, porque essa bactéria tem vários sorotipos, em cápsula sacarídica, em decorrência disso, vários sorotipos diferentes, mas é uma bactéria que faz alfa-hemólise apenas, certo? Então, você vê essa colônia, esse aspecto esverdeado, né? Aí a gente tem esses dois testes que são utilizados para fazer a identificação, né? Que é a autoquina e a bilisolubilidade, certo? A octopina é mais ou menos o mesmo padrão do teste da nova biocina da bacitracina. Você faz como se fosse um tibiograma, coloca o disco de octopina. Se o halo for maior ou igual a 14, sensível. E aí, Streptococcus pneumoniae. Se for resistente, aí você faz esse segundo teste aqui, ó, que é um teste confirmatório. A bilisolubilidade a gente usa um reagente chamado de desóxido-folato de sódio, né, nessa concentração aqui, a 10%, tá vendo? Que é um sal biliar. Esse sal biliar, ele é um derivado do sal biliar, né? Os componentes dos sais biliares. E aí ele consegue solubilizar o Streptococcus pneumoniae. Então, como é que você faz? Você faz uma suspensão da bactéria que você quer testar e coloca esse reagente. Coloca na estufa, incuba durante um período, mais ou menos 30 minutos, né? E aí, quando você tira da estufa, se a suspensão que estava turva, ela se torna líquida, significa que o reagente degradou a bactéria, né? Então, ou seja, ela é biossolúvel. Então, o pneumo é biossolúvel e a octoquina sensível, certo? Aqui é o teste de bilisfurina, né, que a gente usa bastante para enterococos, né? Então, quando você tem essa bactéria, que é uma bactéria que causa muita infecção no ambiente hospitalar, infecção intraurinária, a gente faz esses testes, né? A bilisfurina é o caldo hipercloretado, né, que é um caldo com uma concentração maior de NaCl. Quando a bactéria cresce no caldo hipercloretado, é bilisfurina, e mais o GRAM, né? Fez a catalase, negativo, GRAM, corpos gram-positivos em cadeias curtas, e mais esses testes positivos, provavelmente enterococos, certo? Enterococos. E aí você tem outras provas que você utiliza para
identificar a espécie de Enterococcus, que é um Streptococcus presente na microbiota intestinal, por isso que foi chamado de Enterococcus, ok? Então, aqui a gente terminou a parte dos cocos gram-positivos. Agora a gente vai falar rapidamente dos gram-negativos, aí eu escolhi esses dois grupos, né? Então, a gente tem, entre as bactérias gram-negativas, a gente tem, né, os cocos, que eu não vou falar, os cocobacilos aqui, que são importantes, e os bacilos, tá vendo? Então, esses bacilos aqui, a gente tem um grupo das enterobactérias, ó. E aí a gente tem esses fermentadores rápidos de lactose, fazem parte do grupo das enterobactérias, e os que fazem fermentação lenta da lactose. E a gente tem aqueles que são lactose negativos, ou seja, não fermentam lactose, certo? Que são essas aqui, ó. Então, são vários gêneros, tá vendo? Então, esse grupo aqui é o grupo das enterobactérias, certo? São bacilos gram-negativos fermentadores, né? E você também tem as bactérias gram-negativas que não fermentam, né? Que são as não fermentadoras de açúcares. Então, esses são os dois grupos entre as gram-negativas que eu escolhi comentar para vocês, dada a importância e a quantidade de isolamentos que a gente tem no laboratório de microbiologia, certo? Bom, aí a gente tem os agentes, esse primeiro grupo é o das enterobactérias, então a gente teve essa mudança aí, acho que desde 2016, que taxonomicamente era somente uma família, Enterobacteriaceae. Aí, por conta dessas mudanças de taxonomia, eles resolveram criar, além da família Enterobacteriaceae, e criaram outras 6 famílias, e aí a gente usa esse termo agora, Enterobacterales, porque não é mais a família. Todas as espécies foram reagrupadas nessas famílias, né, por conta dessa mudança taxonômica. Algumas se mantiveram na família Enterobacteriaceae, outras foram para outras famílias. E aí, hoje, a gente usa esse termo, que é o termo da ordem, né, Enterobacterales, certo? Então, essas Enterobacterales são bastonetes gram-negativos, né, como vocês observam aqui, em 3 bactérias diferentes, com grãos, vejam que o grão é bem parecido, né? Todos são bastonetes gram-negativos. Então, diferentemente do grupo Strepto, a gente já não consegue identificar, logo diferenciar de cara pelo grão, entendeu? A gram-negativa, você vai ver aí, geralmente, esse mesmo padrão de grão. Bacilo gram-negativo, certo? Então, por que eu escolhi esse grupo para falar para vocês? Porque elas representam 80% ou mais de todos os gram-negativos de importância clínica isolados na rotina microbiológica, né? Então, muitas espécies de bacilos gram-negativos são patogênicas para o homem e causam vários tipos de doença, certo? Tanto doenças relacionadas ao trato gastrointestinal, quanto infecções fora do trato gastrointestinal, né? Infecções de feridas, sítios queimados, infecção do trato urinário e trato respiratório, septicemia e até meningite, certo? Só para vocês terem ideia, em termos de números, o que é que significa isso? 70% das infecções do trato urinário são causadas por bactérias da ordem Enterobacterales. E 50% das septicemias, infecção de corrente sanguínea, ambiente hospitalar, são causadas por essas bactérias. Veja a importância delas no isolamento no laboratório de microbiologia, certo? Então, algumas características gerais, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, que eu estou bebendo bem pouca água. Vou olhar as cordas vocais. Então, como eu disse, são 7 famílias descritas em 2016. A gente tem mais de 40 gêneros e mais de 170 espécies. Pode ser que isso até já tenha mudado. É um dado até antigo, pode ser até que já tenha alguma atualização sobre isso. Tinha mais espécies caracterizadas, ou uma espécie, um gênero que tinha 2 espécies, pode ser que ele tenha virado outro gênero, né? O microbiologista que trabalha com essa parte de taxonomia adora fazer isso. É muito comum, a gente vai para um congresso de microbiologia, tal bactéria era tal nome, agora é tal nome, porque a gente usou a metodologia melhor para identificar, e nessa chave aqui de identificação, ela está mais adequada. É bem comum isso aí. Então, são bastonetes gram-negativos, ubíquos, com motilidade variável, né? Alguns são móveis, outros não produzem esporos também. Algumas possuem cápsula polissacarídica, que provavelmente é um fator de virulência que a Provence falou na aula, né, de fator de virulência. A maioria, todas elas são catalase positivo, com exceção da Shigella, e todas são oxidase negativo, certo? Duas enzimas, uma para enzima importante, outra
a ausência, né? E aqui, com exceção da Plesiomonas, que é uma enterobactéria que é oxidase negativa. Anaeróbicos facultativos também fazem fermentação, né? Fermentam glicose, e a maioria vai reduzir no trato nitrico. Essas são as características gerais, né? E está presente em tudo, em todo o ambiente, né? Nas plantas, solo, água, vegetais, frutas, né? Porque por conta de presença de adubo, enfim, a natureza mesmo, tem matéria orgânica, tem dejetos de animais nossos, né? Então, bactérias que fazem parte do trato gastrointestinal do homem e dos animais, e podem também contaminar produtos de origem animal, né? Por conta disso. Então, quando elas são patogênicas, elas causam diarreia no homem e causam claramente animais, causam importantes diarreias e disenterias, e todas são bastante gram-negativas, nesse caso aqui das diarreicas, das enteropatogênicas, todas elas fermentam glicose, certo? É importante mencionar essa característica. Aqui é só para vocês verem, né, a célula gram-negativa, que tem pode ter aqueles apêndices que a gente falou na aula de citomorfologia, algumas são móveis ou não, certo? Então, essas bactérias esse grupo de bactérias tem várias características que permitem ela causar essa quantidade de doenças, né, que são os fatores de virulência. Aqui eu vou falar apenas dos fatores relacionados a essa estrutura, esse slide aqui, certo? Que é o antígeno K, que está relacionado com a cápsula, né? O antígeno O, que está relacionado com a composição do LPS, né, que é um componente da parede celular de bactérias gram-negativas. E esses antígenos, eles são extremamente importantes. Também tem o antígeno H, que não está mostrado nessa figura aqui, mas é um antígeno importante também, que eu já vou mostrar porque a importância de muitas vezes a gente fazer essa sorotipagem, né? Fazer essa identificação desses antígenos. Né? Por que a gente faz? Então, como eu disse, a gente tem um antígeno somático, né? Polissacarídico, do LPS, a gente tem o antígeno K, capsular, e o antígeno flagelar, que é o H. Então, alguns desses antígenos, eles vão determinar bactérias patogênicas, né? Outros não vão ser patogênicas, só para vocês terem ideia da diversidade. Em relação ao antígeno somático O, você tem 150 tipos de composição química diferente, ou seja, uma estrutura química de 150 estruturas químicas diferentes que vão gerar uma resposta sorotipo, anticorpo específica diferente. Isso aí no caso de E. coli. Salmonella, você já vai ter, vai depender do antígeno, 1.500 sorovários de salmonella diferentes, né? Então, às vezes, é importante fazer essa identificação. Então, por conta disso, né, algumas espécies, né, como eu mencionei, a E. coli, a salmonella, vão ser diferenciadas, né, em tipos sorológicos ou sorotipos, justamente por base na especificidade imunológica desses antígenos aos diferentes anticorpos formados contra todos esses tipos sorológicos distintos, certo? Na rotina, as mais comuns enterobactérias isoladas são essas aqui, ó, E. coli, Shigella, Salmonella e Yersinia, certo? E no caso, você tem também presença dessa diversidade sorotípica nessas espécies, e no caso de Yersinia enteropolítica e Escherichia coli, às vezes a sorotipagem ela vai ser importante para caracterizar justamente os sorotipos enteropatogênicos. Então, você tem, por exemplo, o E. coli, que é comensal, que não é enteropatogênico. Então, o sorotipo é diferente, certo? Então, às vezes tem que fazer, às vezes a gente precisa no laboratório fazer essa diferenciação para fazer o diagnóstico de forma adequada, ok? Então, nesse grupo das enterobacteriais, além das doenças diarreicas, né, causadas principalmente por essas aqui de baixo, ó, Salmonella, Shigella, algumas cepas diarreogênicas de E. coli, né, a gente ainda tem doenças oportunistas. Então, essas bactérias aqui, ó, elas podem causar várias doenças em ambiente hospitalar, né, infecções, cuidado, relacionadas aos cuidados de saúde, né? Tanto infecção do trato urinário, quanto pneumonia, certo? Sepse e até meningite, certo? Então, a gente tem bactérias que têm uma variedade, um arcabouço, um portfólio de fatores de virulência importante, que causam infecções, inclusive, muito graves, certo? Principalmente aí dentro do ambiente hospitalar. Outras já vão ser mais restritas a doenças diarreicas, né?
infecções diarreicas. Como é que a gente faz o diagnóstico da enterobacterales? São bactérias que crescem bem nos meios, comuns e meios seletivos, para bactérias negativas. Então, você pode usar o Maconque, o H. salmonella shigella, né, que é seletivo para esses dois gêneros. H-sangue, então você vai fazer essa observação do aspecto macroscópico da colônia, a depender do meio que você utiliza, e você vai ter uma morfologia específica, a depender da espécie que esteja ali crescendo naquele meio. Tempo de crescimento e tamanho da colônia, a questão da pureza da cultura que eu já mencionei, algumas produzem odor, algumas produzem pigmentação, vou mostrar já algumas placas para vocês verem. E o exame microscópico, apesar de não diferenciar com os corpos gram-positivos, é importante a gente fazer também, inclusive, para verificar se a bactéria está ou não, se a cultura está ou não contaminada, né? Então, a gente faz muito, por exemplo, a identificação de infecções diarreicas em amostra de cultura de fezes, que a gente chama de coprocultura. Então, entre as infecções gastrointestinais, a gente tem infecções causadas por vírus, né? Mas a gente tem aquela de origem bacteriana. Então, a gente consegue fazer isolamento das principais bactérias que causam essas infecções diarreicas, né? Então, na rotina do laboratório, geralmente eles pesquisam essas bactérias aqui, ó, essas enterobactérias aqui, ó, Salmonella, Shigella, Campylobacter e alguns sorotipos de E. coli. E aí você tem aquela diferenciação. Faz a sorotipagem para identificar se é E. coli é enteropatogênica ou se é comensal, né? E, às vezes, o médico faz solicitação para identificar Yersinia, né? Vibrio, que já não é enterobactéria, e Clostridium difficile, que também não é enterobactéria, não. Mas eu coloquei aqui porque eu estou falando de coprocultura, para vocês verem que dá para fazer identificação de outras bactérias, não necessariamente desse grupo que eu estou mencionando, na coprocultura. Então, aqui é o meio Kerry-Blair, que é um meio de transporte bastante utilizado, né, para identificação, fazer isolamento primário da cultura de fezes. Aí você tem um protocolo bem grande de vários meios de cultura que são utilizados, não vou entrar em detalhes nisso também, certo? Lembrar que as fezes ideais para fazer coprocultura são essas fezes líquidas, não são essas fezes moldadas, o corpo moldadinho, então você tem que ter mesmo as fezes líquidas, para facilitar esse diagnóstico, certo? Isolamento de bactérias. E aí você usa vários meios, como eu disse. Tem alguns protocolos para identificação de salmonela, de shigella, né? Não vou entrar em detalhes, porque não é o objetivo dessa aula. Isso aqui é só para vocês terem uma visão geral. E olha a quantidade de informação que eu já falei, né? Então, a gente tem esses meios que são utilizados, né? O Macon, que é o MB, né? Que são seletivos para negativo, diferenciais, porque permite a visualização, por exemplo, se fermenta a lactose no Macon, que cresce a colônia rosa, né? No AMB, você tem um crescimento aqui da colônia similars, tá vendo? Aí você tem esse grupo que é lactose positivo, você tem um grupo que é lactose negativo também de enterobactérias, então já dá para fazer uma triagem boa utilizando o Macon. Aqui é para vocês verem a morfologia macroscópica da Klebsiella Macon, né? Ela é lactose positiva, ela é mucoide, tá vendo? Ela é bem mucoide por conta da presença da cápsula polissacarídica, tá vendo? A Klebsiella pneumoniae é um importante causador de infecções relacionadas aos cuidados de saúde, certo? A Serrácea, ela produz esse pigmento, né? Como eu disse, algumas podem produzir pigmento, a Serrácea marcescens produz esse pigmento vermelho na colônia, e o Proteus produz esse véu, né? Uma bactéria bastante móvel, tem um odor também bem característico. E são só alguns exemplos de algumas características de bactérias importantes desse grupo, certo? Aí a gente tem os meios cromogênicos também, que dá para a gente utilizar. A gente usa bastante para fazer cultura do trato urinário, pesquisar enterobactéria, pesquisa fungo também, né? Outras bactérias de outros grupos. E também, a gente pode também utilizar os meios cromogênicos,